hoje no nosso quadro de entrevistas do programa Canal Saúde, a gente vai estar conversando a partir de agora com o senhor Ari Ricardo, ele que é presidente da Fundação Municipal de Saúde. A gente vai falar um pouco sobre cada coisa aqui no programa de hoje. Vamos falar sobre vacinação, vamos falar sobre o incremento do SAMU e também conversar com ele como tem sido a sua gestão, já que ele está à frente da pasta como o presidente da Fundação há 3 meses, né? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre o trabalho que vem sendo realizado por toda a equipe da Fundação Municipal de Saúde, através da Prefeitura Municipal de Teresina, o nosso prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que inclusive é médico, e a gente sabe tanto, porque eu também estou gestora pública da Secretaria da Mulher, a preocupação que o doutor Pessoa tem com a cidade como um todo, mas ele, por ser médico e da área da saúde também, eu acredito que a cobrança seja bem grande, hein? É verdade. Foi um grande desafio aceitar o convite para gerir uma pasta, principalmente numa posição de não médico. Foram poucos na história da Fundação que não eram da área da saúde, não médico, para assumir esse desafio. E por ter um prefeito como médico, assim, a gente é bastante cobrado, a gente faz realmente uma gestão de modo bem compartilhado. Com o prefeito, ele sempre está opinando, ele sempre está dando sugestões para implementar a política pública de saúde na nossa capital. E eu acho que isso tem feito a diferença, viu? Porque a gestão compartilhada, a gestão feita de forma horizontal e não vertical faz toda uma diferença. Você também já foi procurador do município de Teresina e fez um excelente trabalho à frente dessa pasta. Nós temos também a doutora Clara Leal, que é uma grande mulher que também já esteve à frente da presidência da Fundação Municipal de Saúde, mas que também tem ajudado bastante, né? É verdade. A minha chegada lá na Fundação se deu em razão do trabalho enquanto procurador do município. O prefeito nos convocou para ajudar a fazer uma auditoria, fazer um estudo da Fundação, junto com outros procuradores, com auditores, com servidores de carreira daqui da Prefeitura de Teresina. E no final a gente elaborou um relatório e depois disso casou o convite desse desafio que o prefeito nos propôs para unir, fazer essa gestão exatamente vertical, horizontal, melhor dizendo, juntando essa parte mais, digamos assim, procedimental, de rotina, de orçamento, de fluxos de processo, junto com a doutora Clara, que está lá todo dia. A gente é uma gestão muito bem compartilhada, ela dando orientações, cuidando dessa parte mais operacional, da atividade fim da Fundação, que é prestar esse serviço de saúde, e a gente lá tentando auxiliar nesse fluxo para dar essa rotina, dar essa fluidez para que o serviço lá na ponta ele venha contente, que ele venha com eficiência, com qualidade para toda a população. E como é que tem sido esses 3 meses para você? Tem sido desafiador. A gente identificou esses, digamos assim, gargalos que tem lá na Fundação, que tinha histórico. A Fundação e toda a saúde no Brasil todo, ela passou por um grande desafio que foi a pandemia de Covid-19. Então, esses 2 anos de pandemia gerou, além do desafio, uma dificuldade de gerir a saúde dentro daquela turbulência. Então, o que é que acontece? A inflação da atividade médica, ela não acompanha a inflação da sociedade comum, ela ultrapassa os 100%. O que era os valores de serviço, dos insumos, dos trabalhos, da prestação de serviço na área de saúde, o que era em 2019, 2020, hoje está mais que o dobro. Então, e para você gerir com a mesma quantidade de disponibilidade orçamentária e financeira. Então, isso gerou um grande desafio para você conseguir aplicar, digamos assim, esses recursos numa boa prestação de saúde. Então, o grande desafio é exatamente esse. Então, a gente chegou lá tentando organizar isso. A gente vive uma crise muito grave, isso é no Brasil todo, do financiamento da saúde. Eu sempre uso como exemplo a educação. A educação, ela tem linhas de financiamento bem diretas. Ela teve Fundeb, teve Fundef, novo Fundeb. E existe esse canal de valores, de dinheiro, de finanças que chega para ser aplicado. Então, em muitos municípios do Brasil, sobra dinheiro para se focar na educação.
Na saúde não acontece a mesma coisa. Desde o final, desde a extinção da CPMF, não existe mais esse canal de financiamento da saúde. Não se está, eu sempre repito, né? Não se está aqui defendendo uma volta da CPMF ou um aumento da tributação. Mas, assim, é preciso a gente, enquanto gestores, a gente, enquanto próximo dos políticos, da bancada, levar esse desafio que se precisa criar essa linha de financiamento, porque é essencial, principalmente nesse período pós-pandêmico, como eu te falado. O que não é fácil. Eu lembro bem que quando você assumiu a pasta, você prometeu modernizar ela, né? E isso está sendo cumprido já em tão pouco tempo, viu? Eu posso dizer assim, que enquanto servidor público, um pouco diferente do que se vincula, eu sou muito inquieto. Eu sei disso. Eu sou muito inquieto e assim... E resolver logo tudo, é muito prático, viu? Ele é muito prático. Eu sou muito inquieto e fico preocupado com a resolução do problema e não muito meu com o processo. Apesar de eu ser advogado, ser procurador do município, me preocupo mais com a visão para a prestação do serviço. Então essa inquietação assim tem, digamos assim, me impulsionado a ir atrás de ideias inovadoras, que eu acho que é isso que falta no serviço público. Todo servidor público às vezes assim ou quem quer entrar no serviço público tem aquela ideia de entrar na porta do serviço público para ir para um lugar calmo, um lugar comum. Ou fazer a mesma coisa. Ou fazer a mesma coisa do que já... ao que já era feito, né? E eu particularmente, essa inquietação, eu quero inovar, eu quero tirar essa zona de conforto para se prestar um bom serviço. Eu acho que isso é essencial. Dá trabalho. Você ser inovador, você ir atrás de ideias inovadoras, requer tempo, requer, digamos assim, desgaste emocional, mental, para se encontrar essas soluções. E eu posso citar um exemplo que eu sempre gosto muito, sou muito fã dessa área tecnológica, e dentro da própria fundação, no corpo de servidores da área de TI, a gente identificou a elaboração de um programa de computador, de um programa via aplicativos também, que dá segurança para todos nós da fundação, de ter acesso a todos os dados, a todos os contratos, ao que está acontecendo no atendimento lá da UBS. Isso é maravilhoso, né? Um custo baixo, que foram os próprios servidores que desenvolveram esse sistema de dashboard, com BI, que você consegue acompanhar na palma da mão e 24 horas por dia o que está acontecendo. Isso é uma ideia inovadora, apesar de, digamos assim, fundamental todo serviço público ter isso, mas isso auxilia numa boa prestação. A gente consegue identificar o problema muito mais rápido e trabalhar as soluções desses problemas de maneira pontual, sabendo onde estão os gargalos. Entendi. Em relação ao SAMU, vai ter um incremento na estrutura? Isso, a gente conseguiu colocar no próprio cronograma de eventos do aniversário da nossa cidade a entrega de mais 4 ambulâncias. Isso com recursos próprios, né? Isso a gente entregando, o município de Teresina entregando para o serviço do SAMU essas ambulâncias todas equipadas, todas plotadas, no ponto de funcionar ainda esse mês para toda a população. Paralelo a isso, a gente também já está trabalhando com o Ministério da Saúde, que nessa coparticipação da saúde de Teresina tem também a questão do SAMU. O Ministério da Saúde entra com o aporte. E a gente já esteve conversando com eles e até o final do ano eles também se comprometeram de implementar essas novas ambulâncias para realmente inovar a frota dessa atividade tão importante na nossa capital. A gente sabe o quanto é essencial um serviço bem prestado pelo nosso SAMU. E a nível nacional, um gestor, ele tem que ter também esse compromisso, essa responsabilidade em ir atrás também desses investimentos, desses aportes, dessas ajudas, porque é importante a gente falar que não é só o município de Teresina, né? É muito fácil a gente apontar o dedo ou dizer que isso está errado ou aquilo, e muitas vezes a gente não saber e não entender como funciona o processo. Então, quando você entra dentro de uma gestão pública, como você vê realmente como a coisa funciona, é que você vai entender realmente como se dá todo esse
esse processo. O doutor Ari, por exemplo, ele já tem uma larga experiência, porque ele já é procurador do município, então ele também, por ser advogado, eu acredito sim que esse foi um casamento perfeito. Eu sempre falo isso quando eu encontro com a doutora Clara e o doutor Ari nas reuniões na prefeitura, porque é necessário realmente que haja essa soma de forças. E assim, e dentro dessa inquietação, a gente tem ido atrás de recursos, a gente tem sido bem recepcionado pela bancada, a gente tem colocado assim a dificuldade, independentemente de opinião ou de cor partidária, todos os nossos deputados, todos os nossos vereadores, todos os nossos deputados estaduais, federais, senadores, eles tiveram voto em Teresina, eles se preocupam com a cidade de Teresina. Então a gente está lá ainda, assim, digamos, cobrar essa preocupação e esses votos de confiança que a população deu nele. E a gente colocando a fundação como mecanismo de prestar esse serviço público para a saúde, que eventualmente o parlamentar ele queira destinar alguma emenda. Então a gente tem viajado muito, tem ido muito a Brasília conversar com a nossa bancada, e é exatamente isso, dentro desse casamento perfeito, como o prefeito costuma falar, como você também costuma falar, entre eu e a doutora Clara. Sempre que eu viajo, ela continua tocando a fundação de maneira exemplar, e eu vou lá atrás pedir ajuda, e tem sido bem, digamos assim, bem receptivo eles, bem... Inclusive, você está falando em pedir, buscar ajuda. Nós estamos até com uma audiência marcada também no Ministério da Mulher, porque logo em breve teremos aí a Casa da Mulher Brasileira, a tão sonhada casa que conseguiu sair do papel. E nessa época, inclusive, o doutor Ari estava ali à frente da Procuradoria do município. A gente sabe que é difícil demais poder conseguir tudo num prazo muito pequeno, e eu sempre digo que se essa casa ela vai sair, a gente tem que agradecer ao nosso prefeito de Teresina, doutor Pessoa, porque ele foi decisivo naquele momento em que nós precisávamos comprar o terreno, que era caro, e foi logo ali bem no início da gestão. Então é um conjunto de ações, é uma soma de forças que só nós que estamos à frente de uma gestão é que sabemos como é. Então a população também precisa aprender a procurar saber mais, ao invés de falar mais como fala. Eu, semana passada, entrevistei um especialista aqui no programa, doutor Ari, e a gente estava falando sobre a questão da vacinação, né? Sobre a questão da vacinação aqui em Teresina, e eu coloquei um ponto que é muito importante para a população. A vacinação está aí, é gratuita, a Fundação Municipal de Saúde disponibiliza. Agora, as pessoas também, elas precisam ter aquela noção do quanto que a vacina ela é importante e ir em busca, né? Por quê? Porque é muito fácil a gente dizer assim, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. E aí, a gente está indo atrás? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que você foi saber se tem a vacina ou não? E aí, muitas vezes a gente vai indo, principalmente pela onda da rede social, que é um perigo também, e a gente começa a entrar achando que tudo aquilo é verdade, quando na verdade existe um portal de transparência da Prefeitura Municipal de Teresina, que eu acho que é muito melhor, antes de qualquer julgamento, a gente ir em busca, né? Eu acho que é muito mais fácil. Isso é verdade. Só para contribuir um pouco com a questão da vacina, a gente, das nossas crianças, a vacina para gripe, a gente está com a cobertura vacinal em torno de 30%. E você vê, às vezes não depende apenas do poder público. A gente tem todas as UBS ofertando essa vacina, os 2 turnos, manhã e tarde. São 91 UBS espalhadas por Teresina, mais o ponto no Teresina Shopping. E mesmo assim a procura tem sido abaixo. E realmente preocupa a gente essa, digamos assim, essa questão de rede social, essa questão dessas histórias que surgiram em relação à vacina, mas a gente vê que a vacina é uma coisa enraizada na sociedade brasileira. O SUS pode-se dizer que é o grande, digamos assim, o grande carro-chefe, um dos grandes carros-chefes do SUS é a vacina. O Brasil é referência em vacinação. E a gente também vem vivendo esse momento das próprias famílias não irem procurar a vacina. E a gente tem a memória um pouco curta. Se a gente for lembrar 3, 4 meses atrás, o que estava se divulgando em todas as redes era que os nossos hospitais, as nossas UPAs estavam lotadas com pessoas procurando atendimento médico em razão de sintomas gripais, das arboviroses e de sintomas gripais. Então, assim,
A gente sabe que isso é um fluxo e assim, a não vacinação agora vai surtir um efeito pior, que é você levar seu filho, que não é nada agradável, para a porta de um hospital, esperar ser atendido, esperar toda aquela situação para ter uma resposta. Então a vacina, ela evita esse algo a mais, esse desgaste, além de que é uma proteção para a saúde. Claro, né? E é importante a gente ter cuidado com as fake news, com o que sai por aí, sabe? Porque nós podemos ter acesso a tudo que está acontecendo no nosso município, mas é preciso que a gente também faça a nossa parte. Por falar em fazer a nossa parte, eu conversando com o doutor Pessoa essa semana, ele muito preocupado com a questão da política da mulher, inclusive o Hospital da Mulher vai ser uma das grandes marcas aí da gestão também, né? Isso. Eu sou pernambucano, né? E uma coisa que me impressionou muito quando vim morar aqui no Piauí foi o nível de violência contra a mulher que aqui acontece. Então, isso, por toda a minha trajetória na Procuradoria e agora na Fundação, sempre me preocupou. E eu sempre dizia para todo mundo que trabalhava comigo que me preocupava quando eu fazia um convite. Bora ajudar para uma mulher, bora assumir esse cargo de chefia, bora assumir esse cargo de direção. E quando eu escutava um não dela, eu não conseguia identificar se esse não era porque ela realmente não queria ou porque ela se sentia um pouco afastada daquele ambiente e existia aquele preconceito do ambiente de trabalho. E isso influenciava ela em dizer não. Isso me inquietava bastante. Desde quando eu cheguei lá, outra coisa que identifiquei muito é que a Fundação, eu não tenho esses dados percentuais ainda, mas a maioria dos nossos colaboradores da Fundação Municipal de Saúde são mulheres. E por vezes relatam abusos, arrogâncias, preconceitos mesmo, seja de outros servidores, sejam de cidadãos que vão lá. Você pode ver, as UBS, a maioria são mulheres, os hospitais, a maioria são mulheres. Se você for na sede administrativa da Fundação, idem. E a gente já entrou em contato com a própria Polícia Civil, que tem um trabalho bastante interessante não sei se é uma delegacia regional ou se é um centro de proteção à mulher, e a gente está montando um curso para criar esses protocolos que dê segurança à nossa servidora, que dê segurança às nossas colaboradoras de prestar isso, ou se havendo qualquer tipo de violência ou de preconceito, que ela tem canais rápidos de entrar em acesso a essa denúncia para que a polícia venha e investigue. A gente tem dialogado tanto com a colega minha, delegada, a doutora Bruna Fontinelli. Doutora Bruna, maravilhosa. Como com a psicóloga desse setor, que agora realmente fugiu o nome dela, mas também que tem sido bastante solícita. A gente está tentando construir, e a minha vontade era ainda de estar lá em agosto, que é o Agosto Lilás, né? Então a gente queria ver se ainda dá tempo de inserir desse... Nós estamos no mês, né, de agosto, que vem com ele o Agosto Lilás. A Lei Maria da Penha completou 17 anos, agora no dia 7 de agosto. E tem toda uma programação, porque nós precisamos mesmo dizer que não é não, diga não à violência. A violência contra a mulher, ela não deve existir. Então a gente precisa lutar cada vez mais para desconstruir esse machismo que é tão enraizado, infelizmente, na nossa sociedade. Eu sei que o seu papel é muito importante. Eu tenho uma felicidade muito grande de fazer parte dessa gestão pública ao seu lado, porque eu sei o quanto que você é um gestor extremamente educado, é uma pessoa muito sensível. Trabalha a gestão como a gestão ela deve ser feita mesmo, com muita responsabilidade, e a gente já tem visto as mudanças aí. Só são 3 meses à frente da Fundação Municipal de Saúde, mas eu sei que a gente vai ter muitas conquistas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista.